Fala aí, pessoal, estamos de volta com o nosso projeto Podcast Vem Com Tudo, um projeto voltado para o taxista, uma sala onde a gente traz as pessoas com maior influência no mundo do táxi para trazer conhecimento a você, taxista, para você ficar antenado a tudo que acontece no mundo do táxi. Normalmente eu me coloco aqui como um cara que estou entrevistando, mas após a campanha eu queria trazer os candidatos que se propuseram a se colocar como opção de voto nessa última campanha. E eu estou recebendo aqui hoje o Rodrigo Lopes, Rodrigo de Niterói, candidato a vereador de Niterói, e o Ivan Fernandes, candidato a vereador aqui pelo Rio de Janeiro. Eu vim também como candidato. E a gente hoje vai fazer uma resenha, bater um papo para a gente poder entender o que de fato aconteceu nessa última campanha. Então sejam bem-vindos, Rodrigo, Ivan. Muito obrigado, Leonardo, de ter essa oportunidade, né, de fazer mais um podcast, viu, para o mundo do táxi, para os taxistas. E acho que realmente esse momento é um momento muito delicado, né, que a categoria está vivendo. E isso nós vamos colocar aqui no podcast. A proposta foi exatamente essa, Ivan. A gente vai destrinchar aqui tudo que a gente achou nesse pleito agora para tentar entender e ajudar com que o colega entenda também o que de fato aconteceu, não é isso, Rodrigo? Perfeitamente. Eu agradeço mais uma vez seu convite. Já vai ser a segunda vez que eu venho aqui participar do podcast. Gosto muito dessa ideia, até que você é pioneiro no Brasil. Tá de parabéns pelo seu programa, muito bacana. E vamos conversar um pouquinho sobre política, as candidaturas, para trocar uma ideia, para tentar entender como é que foi o resultado dessa eleição de cada um. Ô, Rodrigo, para mim é um prazer estar te recebendo aqui de novo, o Ivan também. Eu considero você um cara muito inteligente, tá? E para mim me causou realmente uma surpresa o resultado de campanha da eleição de Niterói. Eu acho que você, diferente daqui do Rio, não vejo tanta polarização em Niterói, né? Eu não vejo ninguém concorrendo com você em Niterói. E aí, não me tome como um cara que tô aqui querendo jogar pra galera, não. Eu acho você um cara inteligente, um cara muito bem relacionado na política, um cara que é envolvido no sindicato de Niterói, que construiu uma boa passagem por lá. Você tem um trabalho social muito bom em Niterói, né? Eu acompanho o teu trabalho lá. O taxista lá que foi agredido pelo motoqueiro, você prontamente se colocou à disposição. E para mim realmente foi uma surpresa, como algumas pessoas no mundo do táxi a nível nacional, que eu vou citar aqui no decorrer do nosso bate-papo, mas me causou a surpresa realmente de não ter visto esse reconhecimento da categoria em Niterói à sua pessoa. O que você atribui, tá, o fato de você não ter ganho essa eleição? Porque eu te acompanho na rede social, eu vi um manifesto seu falando que houve um avanço, que você entendeu a quantidade de voto. Mas eu confesso, cara, que eu falei muito isso durante a campanha, que o voto do taxista ele teria que ser um voto ideológico, um voto de classe. Eu acho que a categoria a nível nacional passa por esse momento e é preciso ter um representante dela, tem que ter, tá? E eu acho que perdeu-se ali uma grande oportunidade de ter o Rodrigo como um eleito vereador por Niterói. A que você atribui isso? Teco, vamos lá. Eu venho trabalhando durante esses 4 anos, todo dia, cuidando da categoria, como eu costumo falar, molhando minha plantinha, né? E aí, quando chegou um ano para trás, eu comecei a ver a escolha do partido. Eu tinha que estar num partido onde eu tivesse chances reais de entrar e que não tivesse nenhum vereador de mandato, que fizesse de 1 a 2 vereadores. E a gente trabalhou muito isso, e aí foi por isso que eu escolhi o PSD. Eu não escolhi o partido porque a sigla é bonita, porque é o partido de X ou de Y, não. Eu escolhi um partido, campanha de vereador, você tem que escolher um partido que você tenha chance. Então eu tive todo esse cuidado, estudei quase todas as nominatas da cidade e escolhi o PSD. Dentro do PSD não tinha nenhum vereador de mandato. Tinha a chance de fazer um na inteira e um na sobra. E a segunda vaga de vereador era a vaga mais fácil, porque quando você faz um na inteira, você participa de uma segunda rodada. E isso tudo eu fiz. Começando a campanha, eu vi que tinha 2 coisas que poderiam me atrapalhar.
que a minha categoria de táxi em Niterói, nós temos 1.909 permissões. 740 estão cassadas, devolvidas para a prefeitura, não fizeram vistoria há mais de 3 anos e essas pessoas perderam. Então tinha, de fato, um problema pós-pandemia que a minha categoria encolheu. E essas autonomias não foram repassadas? Não foram repassadas porque ainda está no processo de transferência. Se a prefeitura repassa agora e se você tem uma autonomia para ainda transferir, que você como auxiliar ainda não passou para o seu nome, você poderia ganhar uma segunda, entendeu, Ivan? Entendi. Então a gente só vai começar a liberar essas autonomias assim que fechar as transferências, que provavelmente vai fechar quando termina a janela do STF, ali no meado de abril do ano que vem. Então não tinha como a gente fazer isso. Essas autonomias estavam... Aí eu faço o comparativo da eleição anterior, onde a gente tinha 2.600 taxistas, 2.200 recebendo um benefício da prefeitura que a gente conseguiu, que foram 15 parcelas de R$500, para essa eleição agora, que a gente continuou trabalhando, teve grandes feitos, só que a minha categoria hoje está em volta de 1.600 taxistas, 1.169 permissionários e mais uns 400 e pouco a 500 auxiliares. E aí eu acredito que está em torno de 1.600. Se o permissionário não roda, nunca trabalhou no táxi, ele não tem esse negócio da categoria de o sangue correndo na veia. Sabe? Ele não vai ter. Isso não adianta. Então, não adianta eu cobrar isso de um cara que nunca trabalhou no táxi. É verdade. Se o cara roda de manhã e o auxiliar roda à noite, se o cara em algum momento rodou, ele tem esse carinho pela profissão. Se ele é só um cara que vive das condições do táxi, nunca ninguém na família dele rodou, não tem esse histórico igual a gente tem de ter trabalhado ali, isso realmente, essa pessoa, dificilmente eu vou contar com ela. Porque se o que roda já tem uma dificuldade da consciência de classe, imagina aquele que não roda. Dificuldade é maior ainda. A gente fez um bom trabalho de transferência de título, porque muita gente mora em Niterói, mas o título ainda era de São Gonçalo, de Itaboraí, de Maricá. A gente fez até o limite da transferência. Quando fechou, fechou a regra para todo mundo. Então, a gente conseguiu transferir bastante títulos, porque convencendo, cara, você já mora em Niterói, transfere seu título para cá, você morava em outro município e a gente conseguiu fazer isso. Agora, ainda tem um déficit muito grande. Seria muito justo se fosse obrigatório nas vistorias isso. Porque você teria, de fato, se o cara mora ali, se o cara trabalha ali, se o cara vive na cidade, boa parte do tempo dele, ele teria que votar lá. E tem cidades que faz isso muito bem. Um exemplo, Maricá. Para você trabalhar em Maricá como concessionário público, você tem que votar na cidade. Você está usufruindo de um trabalho lá. Maricá é assim. É assim. No Rio não é assim. E tem outras cidades. Então, isso teria que todas as cidades ser assim. E a gente então, já calma tinha... aí. Só entender aqui. Por Maricá lá, então, o cara pode até morar em outro município, mas votar em Maricá é isso? Sabe dizer não? Só vota em Maricá. Para trabalhar em Maricá, seu título tem que estar atrelado lá. Isso é uma regra da prefeitura e é muito certo, porque o cara vive mais tempo ali. Enfim. E aí, cara, é muito importante isso. Como a gente viu essas deficiências e a gente ainda cresceu 104 votos da eleição anterior, a gente sai fortalecido. Lógico que isso também veio de um trabalho melhor de rede social, uma organização melhor de campanha. Você teve quantos votos? 1.359 na eleição anterior, em 2020, 1.463 nessa. Foram 104 votos a mais, então, só que numa categoria avanço, que diminui mil pessoas. Isso. Então houve um avanço. A diminuição foi grande pós-pandemia. Isso também deve ter acontecido aqui no Rio. Eu acho que foi um problema nas grandes metrópoles. Muita gente largar o táxi, não fazer mais vistoria, parar de rodar. Nós éramos 19 mil auxiliares, caiu para 12 mil auxiliares. Então, você tem 7 mil auxiliares. E essa galera que trabalha. Então, esses 7 mil que não existe mais, será que o proprietário está rodando ou está com o carro parado em casa? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que cobrar é o KM percorrido a cada vistoria. Se você vê que o cara não roda, está usando o carro só para passeio, esse táxi perdeu a finalidade dentro da cidade. Se ele não roda, a prefeitura tem que pegar essa autonomia e dar para quem roda. O táxi é feito para trabalhar. Um táxi parado em casa,
É um táxi que está deixando de fazer um serviço para a cidade. Enquanto tiver essas funcionalidades dentro da prefeitura, que as pessoas não rodam, não têm esse carinho e não tem esse apego pela profissão, não trata a profissão como uma coisa importante, só fica usando o táxi para passear. E aí, na verdade... Isso acontece aqui pelo Rio. Acontece em todo local. A gente tem que acabar com isso. O táxi ele tem uma finalidade de servir a população do Rio de Janeiro. Ou de manhã, ou tarde, ou à noite, o cara tem que trabalhar. Ou 5 dias na semana, ou 6, ou 4, ou 7. Aí vai da disponibilidade de cada um, da vontade, cara. Mas ele tem que trabalhar. Eu não posso, não quero ser mais taxista e ficar com minha autonomia em casa, arranjar um outro emprego e deixar o táxi. Você arranjou um outro emprego, ótimo. Devolve sua permissão para a prefeitura e vamos botar outro taxista rodando. Que não pode faltar táxi num grande evento, faltar táxi num X horário da noite, em X bairro, porque o número de táxis está reduzido. Então a gente tem que fazer um grande estudo, e aí cada município tem que fazer o seu, para ver as necessidades de liberar essas autonomias, de realmente... Porque se eu marco o seu KM a cada vistoria, eu sei se realmente você está trabalhando ou não. Sim. Sim. Em Niterói, pode se colocar 2 auxiliares na autonomia, não? Pode. Pode. Tem isso também. Entendeu? Você pode ter o permissionário e mais 2 auxiliares. Mais 2. Então, cara, quando você faz esse análise, aí cada eleição você ganha um pouco mais de maturidade. Eu, depois parando, lógico que você fica chateado quando sai o resultado. Eu esperava ali num resultado ruim na faixa de 2.000 votos, num resultado bom 2.500, num resultado surpreendente 3.000. E aí quando veio o resultado que a gente teve, você fica chateado, é normal. Mas você vai analisando Você está como terceiro suplente. Terceiro suplente. Né? Onde o último melhor votado, o terceiro melhor votado, teve 4.258 votos. Não é isso? Que foi o filho de um vereador. Eu até brincava com ele, você tem o melhor cabo eleitoral da cidade, né? Porque o pai dele pedindo voto para ele, o pai dele é vereador de mandato, mas a gente esperava fazer 2. Entendeu? Então... Não, eu acho que pelo trabalho que você desenvolve por Niterói, tá? Para mim, tá? E eu atribuo isso uma vergonha para a categoria. Sim, não é para você. Não foi eu que perdi a eleição, foram nós. Foram, exatamente. Foram é o que nós, eu penso foram aqui. Taxista, foi cara. Uma vergonha. Cara. Tá? A categoria tinha a obrigação de te colocar lá pelo trabalho que você desenvolve lá. E você era um candidato praticamente único dentro da categoria. Sim, infelizmente, a gente se depara com a falta de consciência política, falta de comprometimento ideológico da categoria. Pra gente não botar o Rodrigo em Niterói lá. Pro trabalho que você desenvolve lá, pelo perfil que você tem, que não tem nada que te desabone perante a categoria tinha a obrigação de te colocar lá. Para mim, isso foi inadmissível. Eu concordo com você. A gente trabalha muito, muito mesmo. Até que me segue nas redes sociais, a gente sempre manda uma coisa para outra. E quando sai um resultado desse, a gente realmente fica até pro Brasília, rapaz. Eu posso abordar qualquer assunto aqui de Brasília com você, como eu vou abordar aqui, e você tá um cara preparado. Como é que um taxista não reconhece isso? O cara vai para Brasília, o cara traz conhecimento, o cara traz informação, o cara tem um trabalho social, e você, taxista, porque a minha proposta aqui é colocar a responsabilidade a quem tem que ter a responsabilidade. Não colocar o Rodrigo como vereador na tua cidade, para mim, é uma vergonha. Uma vergonha. Uma tristeza, realmente, para mim foi uma surpresa. Tá? Eu não vou usar aqui o meu sentimento de decepção. É um sentimento de surpresa mesmo. Porque tinha a obrigação de colocar. Eu acho que o voto nessa eleição é um voto de classe, é um voto ideológico. Eu vou votar e eu vou trazer o voto da família, do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, do meu genro, da minha nora. Tinha que fazer assim. Pelo amor de Deus. Ivan, seja bem-vindo mais uma vez à nossa sala. Obrigado, meu irmão. Você se lançou pela segunda vez. Você teve na primeira oportunidade que nós tivemos aqui de bater um papo, eu cheguei a falar isso. Você foi uma grande liderança dentro da categoria. Sofreu por conta do tempo, né, cara? Muitas pessoas que naquela época estavam onde você foi um representante para elas. Hoje elas não se encontram mais no táxi, né? Você teve um afastamento do cenário do táxi e agora você voltou, né? E obviamente que não era de se esperar
o fenômeno que era o Ivan na época do movimento Diárias Nunca Mais, né? Sim. Obviamente que era de se esperar isso. Mas como é que foi a sua campanha, meu amigo? O que você atribui aí o resultado, todas as dificuldades que você enfrentou, porque você se recolocou na política, né? Dificuldade de angariar verba, de fazer um trabalho em cima do táxi. Eu queria entender. Diga aí. Bom, Leonardo, não é difícil entender, tá? Basta você olhar o próprio sistema eleitoral, como ele funciona. Não é uma coisa que eu observei nessa eleição de 2024, que sou extremamente contra, não é? Quando se fala tanto de democracia, Rodrigo, é um vereador com mandato, não é? Quando ele vem à reeleição, ele continuar sentado na cadeira. Se existe suplentes, eu acho que o vereador deveria, que nem você, que é um exemplo, Sim. Você não foi obrigado a se desincompatibilizar Isso. da secretaria que você ocupava, Isso. um cargo? Por que o vereador não? Qual é a diferença entre você e um vereador? E isso ficou claro que é antidemocrático, porque no apagar das luzes tinha vereador fazendo leis com fins eleitoreiros, teve 2 anos para fazer, 4 ou 3, deixou para fazer próximo à eleição. É a política velha, né? Vamos atender aos pouquinhos e quando chegar na época de campanha a gente... Exatamente. Aí, infelizmente, nós sabemos, né, da deficiência de algumas pessoas dentro da categoria, não vou esconder isso, que tem uma dificuldade de observar, de compreender esse processo. Não é por isso que eu estou fazendo questão de falar aqui, que isso é um dos fatores que nós temos, viu, Rodrigo, que nos ater para mudar dentro da política. Eu acho que a democracia ela tem que ser respeitada. Não dá para aturar essa mentira. Falam tanto em democracia, mas num pleito eleitoral que se trata de uma campanha onde vai decidir o futuro de uma cidade. Seu material de campanha saiu a tempo? Saiu a tempo. Não, mas mal começou a campanha, você já estava com o teu material na mão, não? O que foi dado pelo prefeito. Opa. Não é isso? Pela majoritária. Exatamente. Então, o que foi dado pelo prefeito saiu na hora. O meu eu tive que aguardar porque a FEFEC demorou a sair. Eu não tinha verba para fazer. Então, fui trabalhando com o que tinha. O meu não saiu. Porque aí você passa a ser um cabo eleitoral do prefeito. O prefeito nunca falou comigo, nunca me chamou. Teve no partido, tentei falar com ele também, não estava nem aí. E você ainda é obrigado a distribuir o santinho. É assim que eu me senti. Um cabo eleitoral de luxo do prefeito. Não ganhei nada e trabalhei de graça para ele. Respeitei o que o partido fez, a aliança. Jamais falei mal dele na campanha. Entreguei o material como devia entregar. Eu vi. Em todos os lugares que fui. Mas cheguei em ponto que tinha teu material lá. Pois é. Exatamente. Então, cumpri o meu papel, fiz a minha parte dentro do combinado. Uhum. Não descumpri. Mas é assim, esse é o meu sentimento, de um cabo eleitoral de luxo. Então essas, Leonardo e Rodrigo, são as dificuldades que eu vejo. Como eu também acho que o prefeito tinha que sair do cargo. Não vejo democracia dessa forma que a política vem sendo, como é que eu vou te dizer, colocada, né? Sabe? Porque não dá para compreender. Eu acho que o processo ele tem que ser igual. A recepção, quando você chegava nos pontos, era boa? Foram boas. Mas deixa eu colocar para você mais algumas dificuldades, né? É a mesma coisa o fundo partidário.
parece que, obviamente, a questão, né, financeira contribui muito numa campanha, não contribui? Isso. Ela decide uma campanha? Decide Ajuda, ou não? ajuda bastante. Ajuda a decidir? Ajuda bastante. Ajuda? Não- Ajuda, Rodrigo? Não deveria, mas decide. Então, Muito. como é que pode? Já fica, então, ali já É. sacramentado, É né? fundamental. O candidato que ganhou 10 mil, esse não vai chegar lá. É assim? Faz toda a O diferença. candidato que ganhou 15 mil não vai chegar lá. O candidato Leonardo que ganhou, acho que foi 21 mil, também não chega. Quem chega é o de 300, de 400, de 1.858.000, de 1.199.000 e vai por aí afora. Isso aí é democrático? O dinheiro é público. Isso tinha que ser dividido de forma igual. Aí existe democracia. Se todos os candidatos ganhassem o dinheiro, não é? Que fosse o mesmo valor. Aí eu realmente vejo o processo democrático. Eu acho isso bacana. Agora, falando da campanha em si, dificuldades, não tive, Leonardo. Honestamente, aonde que eu fui abraçado, que também me causa muita estranheza no meu resultado. É, né? Inclusive, é botar em prova, né, a equipe que você constrói. Então, ninguém trabalhou, porque foi uma votação pífia. 399 para o trabalho que eu fiz. É uma votação, Rodrigo, pífia. Eu não vou me dar o luxo, Leonardo, É de porque a gente tem que sair. considerar. Eu não vou me dar o luxo nessa eleição de sair atrás de todos os meus eleitores para passar o número de 399 votos, porque isso é desgastante, cara. É desgastante, porque eu tenho certeza que vai estar lá na urna. A urna é extremamente segura. Ela é 100% segura. Então eu sei que eu vou buscar lá, vou achar os votos. Agora, daí os outros processos eu fico reticente, mas não vou falar. Já vim de 2002 com a minha experiência. Né? Geralmente falo em jogo, o choro do perdedor, o perdedor está chorando. Não é bem assim. Não, Essa é a verdade. A não ideia me aqui, a gente alinho. tem que realmente esclarecer isso aqui. Isso. Não é bate-papo de perdedor, não. A proposta é exatamente tentar entender aqui o porquê o processo trouxe esse resultado, né? Porque a gente tem aqui, eu anotei aqui, por exemplo, ó, o táxi a nível nacional teve uma perda. Posso só concluir, querido? Eu vejo dessa forma. Então eu acho que Leonardo, ou a categoria, não é? Assim como nós mudamos o mundo do táxi, eu acho que tem que existir uma preocupação para que o processo seja mais justo. Não sei qual é a sua opinião, se você vai concordar ou vai discordar. Também não sei qual é a do Rodrigo. Agora, da forma que o processo vem sendo feito, querido. Não dá para ganhar uma eleição desse jeito nunca. Você concorre. No meu partido teve entendendo? gente ali com 150 mil reais e eu ganhei 7, depois ganhei 13. Eu ganhei 7 mil, aí como é que você vai? Pô, 7 mil não dá para fazer nada. Aí depois de muita chiadeira, pula mais 13, cai mais 13, total de 20. Mas você botar 45 dias de campanha, como é que você vai colocar isso? Como é que você vai fazer um corpo a corpo sozinho? Você tem que ter alguém te acompanhando. Pois é, outra coisa que aí, voltando a quem tem mandato, o cara está lá o tempo todo. Por que você vê que quase não há renovação? Por que as renovações, vocês fizeram essas... Você fez essa conta de quantos vereadores novos conseguiram entrar, não? Eu fiz de Niterói. Do Rio você fez, Leonardo? Não. De Niterói? Niterói, 7. 7. Dos 21. 30%. Dos 21, 30%. Do Rio, eu acho que foi até menos. Ô, Ivan, o que acontece é o seguinte, eu até acho, é porque a gente vai aprendendo, né? Vai fazendo a campanha e você vai amadurecendo, né, Rodrigo? Conforme você acabou de falar. Mas eu, sinceramente, tão amante pelo táxi, e eu ainda achava, cara, que mesmo com 20 mil reais que eu tive de campanha, tá?
eu acho que daria para trazer um resultado muito maior. Porque eu volto a te falar, cara, o voto é ideológico, é voto de classe, classista. Eu fiz corpo a corpo com um taxista que falou que ia votar no vereador que trocou a lâmpada de LED do condomínio dele. Eu cheguei em taxista que disse que tinha dado a palavra dele de votar no dentista dele. Então, peraí, vamos abrir aqui um parêntese. Aí você vê uma lei, não é que acaba com a vida útil. Quantos carros tinham nessa situação? Pois é. Você pode me dizer quantos carros existiam nessa situação? Tinha pouco. Qual é o pouco? Qual é o... Não, eu não tenho número. Eu acho que uns 3, 4 mil carros, mais ou menos. De repente, 4 mil votos para você sim. faria diferença no seu partido? Muita diferença. Então atrapalha, e teve não taxista atrapalha? que falou para mim que votou por conta, votaria... De gratidão, não, foi o gratidão. Voto de gratidão. Isso. Não é isso? Isso, peguei num taxista processo exatamente que todo mundo sabe que acontece. Cara, a gente tem que falar isso muito aberto, muito à vontade, porque senão não vai existir renovação. Senão o menos favorecido economicamente nunca vai sentar na cadeira. Eu não quero nem falar mais, porque realmente, se eu for abrir tudo que eu penso, fica, sabe, parece que você está batendo no sistema, e não é. O que eu estou chamando aqui é a conscientização não só da categoria, mas como os demais que estão assistindo e vão assistir esse podcast. É tentar mudar essa consciência, é mostrar para o povo, para a população, como funciona esse sistema. É dar oportunidade, senão não vai mudar, Leonardo. Você vai bater, nós vamos fazer daqui a 2 anos, se você vier estadual, outro podcast, e aí em 2028 é vereador mais um, e vai continuar do mesmo jeito. E nós não vamos passar de pessoas, né, que têm vontade de entrar na política para mudar, para levar coisas novas, e você vai continuar com essa vontade, só que o sistema, o mecanismo não vai permitir. Ivan, olha só, eu super entendo, eu acho que você tá certo, realmente a gente não há uma briga igualitária, mas eu volto a dizer aqui, enquanto o vereador, ele para fazer uma reunião, para reunir 20 pessoas, ele rebola. Não, Rodrigo? Ele rebola para entrar num condomínio para fazer 20 moradores sentar numa cadeira para assistir ele discursar. Eu, taxista, chegando num ponto de táxi, eu falo ali com 20 mole. 20 mole. Eu saí do Rio, fui para Reduc, eu falei com os 50 lá. Então, cara, não é possível. A gente teve algumas perdas aqui a nível nacional. Jorge Felipe era um cara que, né, de certa forma, ele defende o táxi. Não foi eleito, tá? Ficou como o primeiro suplente. Teve 25.844 votos. Mas é uma perda para o táxi, porque seria mais um nome. Eu falei isso durante a campanha. Falei, olha, o meu concorrente não é Jorge Felipe, não é Vera Lins. Essa galera já tem o trabalho social deles. A gente tem que botar um cara nosso, que junto com o nome do Jorge Felipe, da Vera Lins e tantos outros que também olham para o táxi, a gente tem uma bancada pró-táxi. Posso falar uma coisa sobre o Jorge Felipe? Que o Jorge Felipe Neto fez aqui, foi um dos criadores do projeto da AG Rio. Isso. Que até hoje não foi cumprido. Então pode ser um voto de repúdio por ele ter enganado o taxista, o neto dele ter enganado o taxista. Eu acho que ele se descapitalizou aí. Porque até hoje os taxistas esperam esse financiamento, que o Jorge Felipe Neto foi um dos autores do projeto, que provavelmente se reelegeu deputado divulgando esse projeto, e aqui até hoje, que tinha uma verba para 2.000 taxistas e só contemplou 150, todo mundo que votava no Jorge Felipe em gratidão aos trabalhos dele e a do Neto se sentiu repudiado e não votou. E aí realmente ele fica difícil levar uma bandeira quando ele engana o taxista. Então eu acho até que o Jorge Felipe, o avô, de repente nem está nada a ver com isso, mas o neto,
enganou a nossa categoria. Não, E aí, quando você engana alguém, é difícil você, aquelas pessoas que têm mais consciência, dar uma segunda chance. 251 Por taxistas exemplo, só que foram Não, contemplados. 250 foram contemplados, mas receberam 150. Ah, sim, Com sim. dinheiro no bolso para trocar de carro, 150. Porque ainda estão no processo, por incrível que pareça. Mas, pô, a gente tá falando de 2 anos sim, já. sim, é. Então, verdade. pô, meu irmão. E cadê os outros 1.750? Que era pra... Meu irmão, a briga já era pra a gente tá brigando pra conseguir mais dinheiro. E todo mundo já ter trocado. Não, inclusive, o Jorge Felipe Neto, quando ele colocou o projeto para votar em tempo recorde, ele falou que colocaria uma emenda para que parte do Fundo Soberano do Estado fosse destinado para essa linha de crédito. E até hoje não saiu. Tá? Sabe quando é que isso vai voltar ao holofote, esse projeto? Na próxima eleição para deputado estadual. Que eles vão querer colocar dinheiro. Que aí ele vai colocar, vai aumentar a verba. Tentar enganar o taxista de novo. Só que o taxista não aceita mais ser enganado. E aí, de repente, respingou no avô dele. Isso aí, pode então, ter eu tenho quase certeza que é essa leitura que a gente faz. E outra coisa, Rodrigo, olha só, eu tô falando aqui do Jorge Felipe, mas é que um cara que olhava pelo táxi, Sim. mas foram 4 anos praticamente inertes, tá? Não recebeu muito taxista no gabinete dele, não, tá? Talvez até não tenha sido tão procurado quanto era na época que era o presidente da casa. Eu já tive reuniões inúmeras vezes com o Jorge Felipe, mas nessa última gestão dele, não me recordo do Jorge Felipe estar recebendo taxista lá no gabinete. Talvez por não ter sido procurado, mas o fato é que não recebeu. Falou muito pouco pelo táxi, como até a própria Vera Lins, tá? Também acho que ela recebe muito pouco diante do que deveria fazer. Tá? Bom, eu acho que ambos deixam e deixaram a desejar. Por exemplo, essa questão dos aplicativos, tá? Quero deixar de novo bem claro, eu não tenho nada contra o motorista de aplicativo, até porque eu vim candidato pelo partido que tem a ver com trabalhismo. Né? Educação e trabalhismo que é. Sou um cara de esquerda, como é que eu posso ser contra o trabalhador? Daí até tive algumas conversas com o Michael, né? E ele se refere ao motorista de aplicativo como se fosse a escória do ser humano. Não vejo por aí. Eu tenho contra, sim, os aplicativos. E, no entanto, Rodrigo, você colocou aí do Jorge Felipe nem a Vera Lins, por exemplo. Você tem um número X, não é, de táxi por habitante. Você tem um táxi para um número X de habitantes. Isso está dentro de quê? Qual é a lei que rege isso? Plano diretor. O plano diretor. Está na lei 159 isso. Na lei 159. São 193 habitantes para cada táxi. O vereador Márcio Ribeiro apresentou um projeto de lei alterando isso, acho que cairia para 175 habitantes. 172, uma coisa assim. 172, Exato. Agora deixa abre uma janela aí para umas 2.000, 3.000 autonomias. Isso. Aí eu te pergunto, por que com o aplicativo não? Por que no Usaro, fica a ideia para vocês, que se eu fosse eleito, com certeza eu bateria nisso. É onde eu ia me pegar para corrigir, não é? Essa diferença que criaram entre o carro de aplicativo e o táxi. Já Ivan, deixaram criar, só rapidinho, porque eu acho que isso aí seria fundamental. Por que o táxi tem que respeitar e ter um número X, Rodrigo, e os carros de aplicativo não? Quando nós ganhamos lá atrás no Diário Nunca Mais, eles falavam que não podiam dar aquelas permissões todas, porque existia o plano diretor que ia poluir, que ia aumentar o número de carros, que a cidade ia virar um caos, e de aplicativo não. Ainda incentiva os donos de aplicativo, que o cara ganha, parece que um X, para apresentar um motorista, e o Estado fica olhando de braços cruzados. Será que só eu que pensei nisso, um vereador de mandato, uma Vera Lins, um Jorge Felipe, não pensaram? Na verdade, o que aconteceu aí, Você está entendendo? O Rodrigo deve saber isso muito bem também. Mas deixa eu só colocar, inclusive o senhor prefeito. Quer dizer, Ivan, o trânsito na cidade... Ivan, e você colocando regras que indiretamente você limita. Sim. Eu não sei se você chegar e falar, você só pode colocar aqui
vamos botar aí, tem 35 mil táxis, só pode botar 35 mil motoristas de aplicativo. Eu não sei até onde isso entraria numa inconstitucionalidade. Houve umas decisões em Brasília, tá? Que proibiu do STF proibiu restringir. O que tem que ser feito aqui, o que eu defendo, e que o motorista de aplicativo ele tem que entender isso, é que a regulamentação para você, motorista de aplicativo, que se enquadra na regra de uma regulamentação, seria melhor, tá? Por quê? O que não pode é a cidade como a nossa, vem o motorista de aplicativo de São Gonçalo, de Niterói, de Caxias, de São João de Meriti, de Nova Iguaçu, rodar aqui. Então ele vem aqui, ele arrecada aqui, mas o imposto sobre o consumo ele paga lá. Ele conserta o carro lá, ele compra roupa lá, ele faz supermercado lá, ele paga o IPTU lá, a escola do filho é pago lá. Sim, e ele vem pra cá e cria um caos. Se você colocar uma regra onde, você quer trabalhar no aplicativo, o carro tem que estar no seu nome, você elimina carro de locadora. Você tem que ser morador do Rio de Janeiro, você elimina motorista de outro aplicativo. Você indiretamente você coloca uma regra. O que não pode hoje é a guarda municipal, que trabalha numa escala ali tipo 12 por 24, 12 por 36, ele trabalha 12 horas na guarda municipal, às 24 horas ou 36 horas de folga vai trabalhar no aplicativo. É o zelador que trabalha no condomínio de manhã e de tarde vem trabalhar no motorista de aplicativo. É a polícia militar que trabalha e quando termina o plantão dela, ela trabalha 3, 4 horinhas no carro dele para poder fazer o dinheiro, para poder pagar pelo menos a prestação do carro dele no final do mês. Isso daí que é inadmissível. E o que é pior, o cara nem votar aqui no Rio vota. E quando a gente coloca isso para um vereador, percebe... Eu já tive inúmeras reuniões lá, até com a comissão de transporte da Câmara. Você vê que o vereador, ele sobe o gogó de cima para baixo. E ele não tem o que responder, porque o vereador nem votar no senhor, ele vota. Ele não paga imposto nenhum aqui, não tem regra nenhuma. Então existem outros interesses por trás, é isso? Só pode, porra. Só pode. Não é possível. Mano. Só pode. Porque o que leva a crer, um serviço ficar 10 a uma década no Rio de Janeiro dessa forma. Leonardo, olha o que esses vereadores, não é esses vereadores, mais o prefeito, fazem com o contribuinte, com quem mantém a cidade. Ele permite que venha alguém de fora, utilize tudo que o contribuinte paga e vai embora e não deixa um centavo nenhuma contribuição. A cidade do Rio de Janeiro investiu milhões em mobilidade urbana nos últimos anos, inclusive na gestão do próprio prefeito Eduardo Paes. Derrubou a perimetral, criou o Marcelo Alencar, túnel 450 anos, criou o VLT, BRT, BRS, ciclovia, redesenhou a cidade. Você é possível vir de bicicleta do Recreio dos Bandeirantes ao centro do Rio de bicicleta, se quiser. Estendeu o metrô para a Barra da Tijuca. Tudo isso para facilitar a mobilidade urbana da cidade. E aí vieram os aplicativos, jogaram aqui 200 mil carros. Cara, isso é inadmissível. Rodrigo, eu acredito que em Niterói esteja um caos também. Aí você tem grandes eventos aqui no Rio, como um Rock in Rio, como um carnaval. Onde é que mais afomenta o carnaval? É na cidade do Rio. Aí vem o cara de São Gonçalo, de São João de Meriti, de Niterói, vem trabalhar aqui. É um caos, cara. Um caos. Você pega uma Avenida Rio Branco, você não atravessa a Avenida Rio Branco por menos de 20 minutos em determinado horário do dia. Aí eu te pergunto, justifica tanto investimento para melhorar a mobilidade e permitir que entre essa quantidade de carro de aplicativos? Aí eu te pergunto, deve ter um outro interesse, meu camarada. Porque não é admissível se gastar bilhões para melhorar a mobilidade e permitir que um tipo de serviço só prejudique tudo aquilo que houve investimento do povo, da população. Isso tem me chamado muito a atenção. Não sei qual é a sua opinião, até gostaria de ouvir, não é? Porque você tem também a sua visão como taxista, o Rodrigo também. Não sei se você concorda, mas essa é a realidade, pô. O Ivan, é o seguinte, com relação aos aplicativos, o que eu penso é isso, tem que botar uma regra nisso. É inadmissível a gente ter uma década desse serviço aqui sem a menor regulamentação, tá? Cara, eu sou um cara muito firme ideologicamente. Esses motoristas de aplicativo, quando vieram para cá, ele criou um colapso na minha profissão. E eu me deparei com colegas que morreram, que se separaram,
que perderam casa. Você vai ali no Matosão, naquele posto Matosão, tem taxista morando ali. Eu acho isso, cara, isso é um efeito colateral ruim desse serviço que entrou aqui. Então, assim, por respeito, tá, a esse dano que esses aplicativos entraram, hoje, cara, eu não me permito nem trabalhar no táxi utilizando aplicativo que trabalha com carro particular também. Eu, para falar a verdade, eu sou muito, muito rígido nessa minha ideologia. Sim, mas tá? Agora, eu quero que eles entendam que eu não adoto a política de proibição, eu adoto a política de regulamentar. Para você, motorista de aplicativo, a regulamentação é boa. No PLC 78, Ivan, nós tínhamos ali alguns representantes de aplicativos que eram contra a regulamentação. Você ia ver o cara morava em Caxias, o cara morava em Petrópolis, mas o cara é contra uma regulamentação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele tinha interesse, pô. Ele não quer rodar lá na cidade que ele mora, ele quer vir pro Rio de Janeiro. Ganhar mais dinheiro. Isso daí é que, porra, tá errado, cara. Eu vejo o seguinte, Leonardo, olha só, eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu vejo que é que nem o Táxi Rio. O Táxi Rio, para você ver que os problemas também que a categoria passa, ela tem a sua participação. É ela que ajuda, não é que o próprio taxista venha a ter atualmente esse tipo de vida que está tendo. Por exemplo, o que é o Táxi Rio? Sabe como eu vejo o Táxi Rio? Como uma cooperativa. Não poderia ser uma cooperativa única? Mas por que não é? Porque os presidentes das cooperativas criaram um grupinho, querem viver sem taxiar, ganhando salários de 10 mil. O taxista que está rodando na cooperativa paga. Veja bem o que eu estou falando, se não é pertinente. Paga R$ 1.200 a R$ 1.500. Concorda, Leonardo? Uhum. Não é mais ou menos esse o valor? Estou falando besteira. Sim, sim. Paga, e aí vem alguns, não é, candidatos, falaram, mas o taxista dá 20%, dá 30%. Pega esse valor que o motorista paga a cooperativa, os 1.200, e vê se ele der o desconto de 20%, 30%, não vai corresponder isso por mês. Mas sabe por que fazem isso? Para manter o que está aí. É por isso, Leonardo, é por isso, taxista, que está ficando difícil ajudar vocês. É por isso que está ficando difícil resolver o problema da categoria. Porque ninguém quer se expor, ninguém quer falar a verdade. Aí o cara tem um grupinho dentro da cooperativa lá onde ele tem voto, ele não fala nada. O outro tem um grupinho na rodoviária Novo Rio, não fala nada. E aí fica um grupo aqui com interesse aqui, o outro ali, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e nada acontece, é a grande maioria que está pagando. Enquanto a ficha não cair, nós vamos viver isso. O Ivan, Rodrigo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive nessa campanha 2.179 votos, tá? Em 2018, eu tive 4.864 votos. 4.000 votos dentro do município, para deputado estadual. Em 2020, eu tive 1.600 votos. 2022, eu tive 3.400 votos, 3.000 dentro do município, para deputado estadual. E agora eu recebi 2.179 votos. Em comparação à vereança de 2020 para agora, eu subi. Porque eu tive 1.600 votos, agora eu tive 2.180 votos. Mas eu vou ser bem franco para vocês. O meu sentimento hoje aqui não é de decepção, tá? Até hoje, meu celular aqui não para de tocar. Não para. Pessoas querendo ligar e eu não tenho condições de atender, tento induzi-los a falar comigo pelo WhatsApp, e quando tu vai ver a mensagem, é de solidariedade, falando decepção. O meu sentimento aqui não é de decepção, tá? O meu sentimento aqui é de surpresa em ver que uma categoria como a nossa não consegue colocar o Rodrigo em Niterói,
não conseguiu reeleger o Adilson Amadeu em São Paulo, não conseguiu colocar o Leonardo Teco. Cara, pelo trabalho que eu desenvolvo, pela categoria, pelo trabalho que eu fiz, eu não encontro um erro na minha campanha. Não encontro, de boa, cara. Eu fiz uma campanha limpa. Ó, nós fizemos 96 vídeos durante os 45 dias de campanha. 96 vídeos. Nós fizemos 507 imagens de apoio. Cara, eu visitei, eu tenho um mapa de todos os pontos de táxi da cidade. Eu visitei todos para falar e eu tinha um cronograma certinho. Tal dia eu vou estar aqui, tal dia eu vou estar lá. E eu não, aí eu recebi uma ligação, Teco, vem aqui. Não, eu não posso ir aí hoje. Eu preciso estar aqui para cumprir o cronograma da minha visita. Eu terminei a campanha com 3 dias, botando o dedo na boca e falando, para onde que eu vou hoje? Porque eu não tinha mais lugar para ir. Eu visitei todos os pontos de táxi, cara. Todos. Falava, não, vamos lá. Não, eu já fui lá 2 vezes. Todos os pontos de táxi que eu chegava, muito bem recepcionado. As pessoas, cara, eu chegava, eu não chegava com a seriedade da política, eu chegava com um tom de brincadeira, e o pessoal fala Teco, e batia nas costas, entendeu? E a gente brincava. Pô, eu entreguei um cartão, eu entregava panfleto, eu não entregava só cartão, eu entregava o cartão e o panfleto, ó, isso daqui é proposta, candidato tem que ter proposta. Se você entrar na minha rede social, você vai ver, eu tô fatiando todas as propostas que eu coloco aqui para você. Eu apresentei todas as ideias, eu trouxe para o taxista o conhecimento de vários problemas que persistem no meio da nossa categoria, que muitas das vezes ele, de forma alienada, acha que o problema se resume apenas nos aplicativos. Eu trouxe um monte de problemas para ele. Cara, eu fiz uma campanha limpa, bonita, cara, sabe? Pô, eu tava dentro de um grupo forte, grupo do prefeito. Eu coloquei para a categoria, olha, ó, tá aí, ó. Desenhou o que eu coloquei na minha categoria. Eu falei, ó, se eu for eleito, por ser parte do grupo do prefeito, as minhas condições de trazer algo para a categoria aumentam. Tá aí, ó. O prefeito colocou aqui 32 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Se eu apresentar um projeto de lei, poxa, eu precisaria de outros votos dentro da Câmara. Tá aí a bancada do prefeito, 32 pessoas dentro da Câmara, ou seja, tem a maior bancada na Câmara dos Vereadores. Para apresentar um projeto de lei ser aprovado, a probabilidade era muito grande. Eu estava dentro do grupo, sabe? Eu uma vez sendo eleito, eu poderia me articular junto com o prefeito para trazer as condições estruturais que o taxista pede. Eu estava conversando agora com o Rodrigo aqui antes de começar o podcast. O Rodrigo estava falando para mim que faz um trabalho de pintura de ponto, de assistência estrutural para a categoria por Niterói, que não foi reconhecida. Não foi reconhecido esse trabalho. E é um trabalho que eu gostaria de iniciar aqui. Eu chegava em ponto de táxi, Ivan. Pô, ô Teco, tem um jeito de pintar aqui o ponto? Entendeu? Uma coisa boba, cara. Um latão de tinta, 2 pessoas da equipe para poder visitar aquele ponto ali e pintar durante a madrugada, para o taxista chegar durante o dia, pô, o ponto ali tá pintadinho. É uma coisa banal, mas o taxista que trabalha no ponto sabe que com a demarcação evita que carro particular estacione no ponto, inibe. Então, cara, são coisas bobas. Então, se eu tivesse com o prefeito ali, eleito vereador, pô, o taxista entrasse no gabinete, Teco, eu preciso de um ponto de táxi ou de uma extensão do meu ponto, ou um ponto de táxi no Rio Open, eu ligaria para a secretaria do prefeito, eu, por ser um vereador da bancada do prefeito, eu seria atendido, botaria 7RI, SMTR para poder atuar. Cara, então assim, eu fiz um trabalho limpo e ver uma categoria, minha rede social é grande, cara. Eu tenho 39 linhas de transmissões, Rodrigo. Meu celular aqui é acelerado. O taxista me liga toda hora para perguntar alguma coisa, até marca de pneu ele pergunta, cara. Eu sou uma referência dentro da categoria. O cara me pergunta, onde é que eu consigo comprar o pneu mais barato? O cara quer fazer o processo de vistoria, entra em contato comigo. Eu tenho uma rede social grande, cara. Vários grupos de WhatsApp. Porra, a gente tem uma sala de podcast aqui que no Brasil inteiro você não tem uma sala de podcast. Olha só a estrutura que a gente tem aqui para falar sobre táxi. Você está de parabéns, viu? Foi uma grande iniciativa sua. E você vê um reconhecimento que se resume a 2.180 votos.
Eu sou, cara, tô grato, realmente, eu aumentei, mas eu acho que é muito aquém. 2.180 votos é voto pra caraca, né, Rodrigo? Você imagina 2.000 pessoas, né, assistindo você. Mas você vê, cara, o meu pronunciamento aqui de agradecimento de campanha tá com 3.200 visualizações, cara. Aí você vai ali no aplicativo de gerenciamento do YouTube, eu vejo que as pessoas estão assistindo de ponta a ponta um vídeo de 10 minutos. Ou seja, tem 3.200 pessoas interessadas naquilo que eu estou falando. E na hora de trazer o voto, chega a 2.180 votos. Eu não tive 2.180 taxistas, cara. O cara que votou em mim trouxe o voto da família, da esposa, do marido. Entendeu? Bom, Quer dizer, eu não tive Aí deixa eu só um número menor. te cortar. Você acha que o problema é só do eleitor? Não. Ou como diria Jânio Quadro, tem alguma coisa aí em relação às forças ocultas? Pô, Ivan, para mim isso tá um erro no eleitor. Para mim houve uma falta de consciência política, entendeu? Falta de comprometimento. Não é possível, não entra isso na minha cabeça. Poxa, viu? Hoje eu reconheço, taxista não elege. Não elege. Caiu a minha ficha. E reunião dentro da prefeitura, o cara, Teco, tu tem que fazer trabalho fora do táxi. Taxista não vai te eleger. Taxista não vai te eleger. E eu, vai. Leonardo. 9.000 votos, eu preciso de 3.000 taxistas. Leonardo. Quando eu disparo uma linha de transmissão, chega a 9.000 taxistas. Eu tenho 190 grupos de WhatsApp. Pô, meu canal no YouTube tá crescendo. Eu falei, vai eleger, vai. Eu preciso de 2.500 taxistas. Deixa eu colocar uma coisa para você. Em 2002, lá atrás no movimento Diário Nunca Mais, o taxista não tinha espaço, Rodrigo. O taxista muito mal conseguia entrar na prefeitura. Aliás, o taxista, principalmente o auxiliar, não tinha nada, nem crédito. Se você fosse na Casa Bahia para comprar um liquidificador, você não conseguia a prestação, só se fosse no cash. Depois que houve o movimento abriu, de uma certa maneira, as portas, não é isso? E daí, isso me chama também muito a atenção, começaram a dividir a categoria. Você vê quantos segmentos tem dentro da categoria. Será que a categoria não elege ou está deixando de eleger por conta desses grupos que foram criados? Pô, Ivan, o que acontece é o seguinte, Ivan, as cooperativas devem favor a vereadores em mandato, que tem a estrutura, tem a máquina na mão, entendeu? Então, quer dizer, e o pior, o que me dá tristeza, ô Rodrigo, é saber que o taxista se contenta com migalha, porque o cara vota porque teve uma extensão do ponto de táxi dele por aquele vereador, então ele vai votar naquele vereador. Mas aí, em compensação, o taxista, na hora de fazer uma vistoria, na hora de fazer uma permuta, entendeu? Pena com isso. Ele vai votar porque teve uma extensão do ponto de táxi dele. Mas o cara pena, não tem uma linha de crédito, tem uma burocracia na hora de fazer uma vistoria, uma permuta que leva 3 meses. Mas aí não é um privilégio só da nossa categoria. Esse é o povo, porra. Porra. É o povo que se troca por uma poda de árvore. O cara vai lá, 4 anos, 3 anos e 6 meses, ele não deixa fazer nada, para a rua ficar um caos. Aí quando chega 6 meses antes da eleição, poda, né? Aí vai lá, quer mais? Qual outro serviço? Troca as lâmpadas queimadas, bota Rio Luz, meu irmão, ó, bota parques e jardins. Eu vou ser franco pra você. Bota todo mundo, Perder cara. a eleição, beleza, cara. Perder a eleição faz parte, a gente tá no mundo político, sabe o quanto ganhar é difícil. Embora a gente dispute uma campanha, porra, com a esperança, ainda mais numa categoria como essa. Eu fiz um cálculo, olha só, cara, são 35.000 autorizações, 12.000 auxiliares, 47.000 no total. Que 27.000 talvez vote fora do município, que a gente tem aqui 20.000 taxistas efetivamente que votem dentro do Rio, com mulher e filho vira 60.000 votos, meu caro. Sim. Porra, eu precisava de 9.000 votos. Na verdade, eu não precisava de 9.000, eu precisava de 7.200, porque dentro do meu partido agora, o primeiro suplente ganhou 7.153 votos. A vereadora eleita pelo meu partido é a atual secretária de Ciência e Tecnologia do prefeito, que provavelmente ela volta.
Então o primeiro suplente com 7.100 votos vai assumir. Quer dizer, cara, se eu tivesse 7.200 votos, eu estaria eleito. A oportunidade passou na mão, cara. Passou na minha mão. Porra, um cara que eu seria eleito dentro de um partido do grupo do prefeito. Um cara que, porra, né? Tá aí, tem estrutura na mão, eu poderia conseguir tudo isso pro táxi. Aí você vê, para mim foi uma derrota moral. Perder uma eleição, ok. Agora, perder uma eleição, um número de votos para um cara que tem um perfil que xinga o taxista, o tempo todo xinga o taxista, de safado, pilantra, fanchone, ataca o sistema o tempo todo. Um cara que tem um quadro totalmente desnivelado do padrão que a sociedade quer. Pô, o cara preso por falta de pagamento de pensão, o cara foi parar em delegacia porque agrediu a mulher, o cara aparece num programa de grande circulação como o Fantástico, tentando esfaquear um segurança, o cara é pego com máquinas de cartão de crédito, com identidades, o cara xingando o taxista de filha da mãe. O cara fez uma campanha sem apresentar um projeto, não apresentou, fez uma campanha de 45 dias procurando onde é que tinha fiscalização para poder fazer um vídeo em cima de uma polêmica, sempre subindo em cima do caixote, em cima de uma polêmica. Não trouxe uma ideia, não falou sobre os auxiliares, não falou sobre o processo de vistoria, não falou nada. Só falou de regulamentar os aplicativos, mas não sabia nem como combater os aplicativos. E um cara desse ganhar 6.000 votos? Calma aí, meu amigo. Tem alguma coisa errada. O erro não tá em mim, não, cara. Não tá em mim, não. O erro tá no eleitorado, porque se eu encontrasse algum erro na minha campanha, eu poderia hoje estar... Não, beleza, ok. Compreensível. Mas não, cara. Eu disputei uma campanha bacana e não ataquei ele, hein? Não, deixei o eleitor perceber e não percebeu, cara. Então, quer dizer, cara, para mim hoje não é uma decepção, é uma surpresa ver uma categoria com esse nível tão baixo como ela. Então, cara, eu preciso de xingar. Ó, você quer ver uma coisa? Eu entrei na política praticamente sendo um palhaço, fazendo vídeos, saindo da Ilha do Amor, Minha Casa Minha Vida, sentido a Copacabana, lept, pescoço de mola, entendeu? Fazendo gravações de pessoas que me ligavam para cobrar, fazendo graça para taxista. Ganhei quase 5.000 votos. Na medida que eu comecei a ver que eu precisava me tornar uma pessoa mais séria, entender sobre legislação de táxi, eu com toda a modéstia, o Ivan e o Rodrigo, sobre táxi eu dou aula. Eu dou aula. E não é uma soberba minha, não. Tá? É uma constatação de uma qualidade que eu adquiri. Cara, eu chegava em casa, eu moro numa casa de 2 andares. Minha mulher falava, Teco, sobe. Pô, Adriano, tem que estudar aqui um negócio. Deixava minha mulher na cama, meu irmão. Ia pra cozinha. Eu ficava na sala da minha cozinha até 2 horas da manhã, estudando Leão 59, 5492, 13640, até a lei dos aplicativos, 12468, lendo, estudando, sabendo o que eu poderia propor, o que poderia mudar e tudo, entendendo a matéria do táxi. Eu não sou despachante, cara, mas eu sou capaz de pegar e fazer a tua vistoria da SMTR. Entendendo, compreendendo. Me associei a pessoas que entendem o táxi. Me preparei, cara. Me preparei. E quando eu era um palhaço, eu ganhei voto. E quando eu me tornei uma pessoa preparada, eu não ganhei voto. Porra, isso pra mim é uma surpresa, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Para um ônibus que porra, a gente tem que descer. Então hoje, cara, eu vejo que pra gente ganhar uma campanha, Ivan e Rodrigo, não adianta mais a gente ficar dependendo só de taxista, não, cara. Não, isso é fato. Porra, isso pra mim é uma tristeza, irmão. Uma tristeza. Se eu quiser continuar na política, eu não posso mais contar com a minha categoria. Uma categoria de 47 mil profissionais, amigo. Uma categoria que, meu amigo, não perde pra nenhuma. Nenhuma. E toda a categoria consegue colocar um representante. O advogado consegue, o polícia consegue. Tá aí, ó. O mago da 99 ganhou mais votos do que eu, cara. 5.859 votos. Os motoristas de aplicativo estão se preparando. Colocaram o Marlon lá em São Paulo. Enquanto o taxista, o motorista de aplicativo em São Paulo colocou o Marlon, o taxista de São Paulo não conseguiu manter o Adilson Amadeu, perdeu o Adilson Amadeu.
Um cara que, pô, tu entrava no gabinete, era encapado de táxi, meu amigo. Calma aí, pô. O cara não conseguiu ser reeleito. Calma aí, pô. Leonardo, olha só. Aí não. Costumo até colocar isso na nossa conta, né? Na conta minha, do falecido João e do falecido Júlio, que foram os que lideraram comigo o movimento Diário Nunca Mais, Rodrigo, para você entender. Mas se você for ver bem, todos que batem de frente com o sistema estão fora. Pedro Porfírio se reelegeu mais depois que ele fez a Lei 3.123, que ele assinou a lei que foi feita por nós e o advogado dele. Ele conseguiu se reeleger? Você pode me dizer? Eu tenho uma tese a respeito do Pedro Porfírio. Outra coisa, só para... Depois eu te falo. Prefeito Luiz Paulo Conde veio com César Maia. O cara estava na máquina, bem. Perdeu a eleição. Você não... sabe, é uma questão aí de cada um, de ver realmente, mas eu tenho essa dúvida. Por exemplo, o que eu acho do Pedro Porfírio é o seguinte, votação, o Pedro Porfírio, na verdade... Só para terminar aqui, a minha votação foi pífia. 399 votos. Mas se eu fizer um evento e convidar as pessoas, que eu tenho certeza que votaram em mim, vai dar mais de 400. Não adianta. Essa é a minha visão. Eu acho que realmente o taxista ele tem uma parcela sim, mas tem outra parcela que eu atribuo, enfim, vou dizer as forças ocultas. Entendeu? E é dessa forma que eu vejo. Infelizmente, essa é a minha opinião. Sei que eu não vou, né, aqui convencer ninguém, nem quero, mas essa é a minha opinião. Não, cara, ó, eu não... muita gente está vindo no meu particular. Teco, não desiste não tem desistência não, meu caro. Não tem desistência. Eu não vou desistir, mas eu vou mudar a minha estratégia. Isso daí, para mim, não adianta, cara. Eu tento colher fruto das coisas que eu perco. Eu perdi uma eleição, cara. Eu tenho que buscar caminhos. Eu não consigo encontrar um defeito em mim durante a campanha, tá? Defeito não. Talvez faltou algo a mais, e esse algo a mais é buscar voto fora da categoria. Claro que eu não estou falando aqui de motorista de aplicativo, mas eu tenho que fazer um trabalho social dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, entendeu? Eu tenho que ajudar a podar uma árvore, alguma coisa eu tenho que fazer. Depender só do taxista, eu lamento, cara. Lamento profundamente ter que reconhecer isso. Mas o taxista não elege. Por quê, meu amigo? Eu não sei. É muito difícil você trazer conhecimento político para dentro da categoria. Tá aí, Rodrigo. Você falou comigo aí, ó. 32 vereadores eleitos. Vamos supor que o Marcelão ganhasse a eleição. O que ele ia conseguir dentro da Câmara de Vereadores pelo táxi? Se 32 vereadores ali são do prefeito, como é que ele ia fazer? PLC 78, meu amigo, eu estava na porta da Câmara de Vereadores. A maior bancada era do prefeito Crivella. A gente botava pressão ali com quase 4, 5 mil taxistas na porta da Câmara. O prefeito Crivella fez uma ligação, mandou a bancada dele evacuar a Câmara dos Vereadores. Por falta de quórum, o PLC 78 não foi votado. Isso é política. Se você não é da bancada e você não apresenta o projeto de lei, a lei não é aprovada. O que um cara desse iria conseguir se fosse eleito? Não ia conseguir nada, não ia apresentar um projeto de lei, não ia conseguir uma emenda, não ia conseguir uma estrutura de ponto, porque não tem comunicação com o prefeito, não ia ter 7RI, não ia ter SMTR para poder atender. Ia ser um vereador com 4 anos de mandato falando em Ministério Público o tempo todo, que eu vou denunciar, que eu vou denunciar, que eu vou denunciar. E a gente tem vários exemplos aí, o Gabriel Monteiro, por exemplo, que vivia fazendo Ministério Público o tempo todo, deu o que deu. Pô, calma aí, cara, então tem alguma coisa aí, meu amigo, não é possível, a categoria tem que acordar. E hoje, desistir, eu não vou desistir, não. Mas eu vou mudar totalmente a minha estratégia, cara. Vou continuar ajudando a categoria, sou taxista, tenho uma família toda voltada pro táxi, abraço a causa do táxi, vou continuar ajudando, cara. O telefone aqui não para de tocar. O tempo todo me perguntando alguma coisa, tá? Vou continuar dando esse auxílio, vou continuar me inteirando, mas infelizmente, meu amigo,
Para eu disputar uma outra eleição, eu vou ter que ter uma estrutura fora do táxi. Se eu não tiver, eu não disputo. Aí, cara, sinceramente, ou eu vou apoiar, entendeu? Aí eu vou ter que rever com a minha equipe aqui, entendeu? Porque hoje eu não tiro, nem tenho mais as decisões sozinhas, eu trabalho com uma equipe muito bacana e eu sempre os ouço pra gente saber o que a gente vai fazer, porque eu particularmente... Bom, vou deixar então uma sugestão que nós estávamos até conversando em off, né? A respeito aí de 2026, que eu falei com o Rodrigo, ele disse, não tem essa pretensão, eu acho interessante se você começar a buscar, enfim, uma conversa, alinhar mais com o Leonardo, entendeu? Acho que seria um ponto de partida, porque é difícil, eu acho que o que nós precisamos é unir forças, é a única forma que eu vejo de nós avançarmos dentro desse projeto político. Não vejo outro caminho a não ser esse, a gente criar um grupo, né, e tentar, enfim, chamar as pessoas de alguns municípios, entendeu? Que possam somar conosco para a gente avançar. E acho que tinha que marcar sim você, entendeu? O Leonardo, ou qualquer outra pessoa que queira, porque eu acho que são direito de qualquer um, estando dentro do mesmo segmento ou não, é um direito do cidadão de querer vir candidato. Agora, traz ele, chama para conversar, que nem naquele podcast que nós fizemos e nós ficamos conversando depois, para tentar alinhavar alguma coisa. Eu acho que isso aí é salutar, né? Eu acho que isso nós devemos buscar. Eu acho que a gente tem cada um no seu espaço, cada um, obviamente, que nem sempre, né, eu agrado ao Rodrigo, o Rodrigo, né, agrada a minha pessoa, e vice-versa. Eu não tenho isso, mas estou colocando, acontece, mas eu acho que vale a pena a gente se debruçar mais uma vez em cima dessa ideia para tentar realmente chegar a algum lugar. Porque não é fácil. Ivan, eu sou aberto ao diálogo. Eu só vou falar aqui publicamente o que eu falei para você numa conversa prévia. Eu, Leonardo Teco, não caminho com Marcelão. Para mim é um péssimo elemento, um mau exemplo a seguir. Para mim, a categoria não merece, tá? E eu não caminho com o Marcelão. Não me venha, vamos sentar para... Não converso mais. Não converso. Bem, um cara que me desrespeita a moral, xinga a minha família, não me merece. Eu não sento numa mesa mais com esse cara, tá? Fora isso, tô de boa. A gente pode realmente alinhar isso. Cara, desistir eu acho que não, somos pessoas importantes. A gente representa uma categoria grande, né, Rodrigo? Que depende da gente, é uma categoria sofrida e é ruim com a gente, pior, muito pior sem nós, não é verdade? Ô, Rodrigo, eu queria só... Aqui a gente já está com 1 hora, mais ou menos, de podcast. A gente está numa iminência aí de bloquear as transferências de autorizações, né? Como você é um cara muito envolvido por Brasília e tudo, você pode trazer alguma coisa aqui para que o taxista possa entender como é que está essa dinâmica por Brasília? O que você imagina que vai acontecer de fato? A última vez que eu tive lá, que teve a reunião da frente parlamentar, eles estão na construção de um novo projeto para estar dando continuidade às transferências. Isso é uma luta que tem que ser resolvida lá. Já houve casos de decisão do STF, que ele teve uma decisão e depois com o novo projeto o STF mudou a sua decisão. Então, o que acontece? Eu acredito que esse projeto, a gente está fazendo ele bem certinho. O advogado da Abracom está participando com a gente. Agora eu não vou me recordar o nome dele. Ele até explicou esse motivo. E a gente está na construção desse novo projeto para dar entrada. Eu acredito que esse próximo ano esse projeto deve ser concluído e deve estar colocando em pauta nas comissões da Câmara e do Senado. E dentro desse projeto, a hereditariedade ficaria mantida e haveria um intervalo de transferência de 2 em 2 anos, é isso? Sim. Além da hereditariedade, né? Isso. Que aí, se morreu, a pessoa teria direito. Ficaria para a família. E aí estava sendo definido o prazo entre 2 a 3 anos de intervalo. De intervalo para cada transferência. Isso foi um dos pilares do projeto. Essa sugestão de prazo até foi a gente que sugeriu,
porque acabaria com o comércio de transferência de autonomia. Ninguém queria comprar um bem que só pode ser devolvido, vendido ou doado daqui a X anos depois, e você não sabe se ele vai valorizar ou não. Então as pessoas querem comprar e vender. Entendi. Então acabaria com isso. Realmente a pessoa teria que ficar, trabalhar, e aí eu acho que seria um fator principal para a gente estar conseguindo isso. Teria essas amarrações no projeto. Entendi. Que era o que tornava ele inconstitucional. Mas a priori o que está valendo é a decisão do STF vai até... De abril do ano que vem, pare tudo. Eu quero deixar aqui bem clara a minha opinião. Não sou contra o que está sendo feito lá em Brasília, esse projeto que você acabou de mencionar, mas essa questão de que de 2 em 2 anos vai acabar com o comércio, eu não acredito. Porque lá na época do Diário Nunca Mais, nas permissões 16 mil, se fazia contrato de gaveta. Então, se tem a certeza que daqui a 2 anos vai poder, obviamente outros contratos de gaveta virão. Mas não estou aqui, estou só apenas colocando isso como esclarecimento. Não sou contra e nem sou a favor. A coisa está caminhando, eu estou acompanhando também, né? Estou voltando de novo e estou vendo os acontecimentos. Vou levantar uma bola aqui e finalizar aqui o nosso podcast, tá? Nessas visitas de ponto de táxi, conversando com algumas pessoas, alguns colegas, hoje, Ivan, nós temos 12 mil auxiliares. 12 mil. Só que aqui no Rio, Niterói também, que o Rodrigo falou, você consegue colocar dois auxiliares na sua autonomia. Então, isso já infla, já fila para poder o cara ganhar autonomia de táxi. Então, vamos botar aqui, desses 12 mil taxistas auxiliares, que seja aí mais ou menos efetivamente 9 mil. 9 mil, tá? Porque 3 mil é auxiliar duplicado. O cara bota a esposa e o filho na autonomia de táxi dele. Pelas razões dele, bota a esposa e a filha. Beleza? Então vamos botar aí 9 mil. Só que dessas 9 mil autonomias, 4 mil é mais ou menos de empresa. E eu, sinceramente, cara, eu acho que hoje não cabe mais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não cabe mais auxiliar de praça. Eu, particularmente, eu defendo auxiliar o seguinte, na condição, o Leonardo Teco ficou doente, tá inválido, eu posso botar um auxiliar. Eu morri, a minha esposa precisa da minha autonomia de táxi para poder manter a educação das minhas filhas. Ela consegue botar um auxiliar. Caso contrário, cara, eu particularmente eu acho que não cabe mais. Táxi é para quem está trabalhando. O cara que trabalha no táxi autorizatário, ele não trabalha 12, 13 horas no táxi. Ele vai trabalhar 8, 9 horas. Ele vai cuidar mais do táxi. O auxiliar, ele trabalha 13, 14 horas por dia para poder fazer a diária. Então, cara, particularmente, eu acho que a prefeitura teria que dar um jeito de... Passa uma empresa de ônibus dessa para esses donos de empresa de táxi. Sei lá, cara. Eu acho que não tem mais que ter autonomia de táxi para auxiliar. O auxiliar teria que se tornar autorizatário. Não faz sentido se eles deixam o motorista, né? O cara, ele quer ser motorista de aplicativo, ele pode, por que o taxista tem que ficar pagando diária? Pois é. Mas isso é mais um erro, cara. Não é do próprio sistema, da própria prefeitura, né? Que não acaba com isso, não toma uma decisão. Rodrigo, aqui tem gente que paga 140 de diária. 140 de diária, com mais o almoço, com mais um lanche, com mais o combustível, ele já sai de casa com 200 pau de compromisso. O cara faz 15 horas por dia de trabalho, de domingo a domingo, porque ele paga diária de segunda a sexta, sábado, domingo é dele. Um cara desse não vive, ele não tem convívio social com a esposa. Ele vai trabalhar numa carga emocional acima do limite, estressado. 12, 13, 14 horas no trânsito, meu amigo. O cara não tem convívio com a família. Pô, isso é desumano, cara. Como nós já trabalhamos um dia, né? Pois é. Nós já fomos auxiliares. Me presta aqui rapidamente, isso Leonardo. É desumano, meu amigo. O que eu quero dizer, e sempre falei, tá? Antigamente, aí a pessoa tem que realmente ter alguns anos, como eu tenho esse privilégio de ter 35 a 38 anos de táxi. Eu sei que lá atrás, você era obrigado, na vistoria, mostrar o pagamento do sindicato. Senão você não fazia vistoria. Por que não pede para o cara mostrar
todo ano na vistoria que ele contribuiu devidamente com o INSS. Mas é lei. Não é isso? É lei. Por que É lei. Pois é, mas por É que lei. e por que não cobra isso? Aí vai de cada prefeitura. Você está entendendo? Então Isso é você obrigatório, é vê, lei pois federal, é, tá? foi o que eu falei, foi o que eu inclusive falei, uma das Porque, na funções que eu verdade, gravei. isso acabaria com as transferências de autonomia. Não tem necessidade. Ah, se o cara ficou doente, INSS. Exatamente. Se o cara morreu, INSS. Também porque a mulher dele não sabe gerir o TAC. Exatamente. Você entendeu? Isso é lei e eu acho que as prefeituras deveriam cobrar o pagamento do INSS. Você está entendendo? Que é uma garantia de tudo que pode acontecer com o taxista. Ficou doente da entrada no INSS. Fez isso. Entendeu? O cara está Daria amparado. essa segurança para ele. Ah, mas se ele falecer, a esposa dele vai receber a aposentadoria. Pois é, mas é isso que eu discuto, Rodrigo, desde 2000, que eu venho batendo nessa tecla. Inclusive da gente ver se realmente a nossa categoria também tem direito à aposentadoria especial pelo trabalho e pela exposição que o motorista A aposentadoria fica. especial tem um agravante, porque se você aposentar, você não pode mais trabalhar no TAC. Então não pode ser aposentadoria especial. Sim, mas aí não tem problema, está aposentado da vez para outra. Se aposentou antes. Mas aí o Não, salário muitas das vezes, não é compatível com os gastos dele. Então acho que a aposentadoria... Mas a própria aposentadoria do INSS também não. Sim, mas aí você pelo menos diminui sua carga de trabalho, mas você continua trabalhando. Não, vamos supor aqui que eu venha a falecer. Cara, só de faculdade de filho eu pago quase 2 pau. Amigo. Como é que a minha esposa vai pegar meu INSS? Não paga. Dependendo de quanto você restitui no INSS. Você entendeu? Você pode restituir tem que ter mais o teto, né? para se aposentar mais. Você entendeu? É isso Agora, que tem que ser discutido também. A aposentadoria especial tem esse agravante. Não pode ser. O que a gente tem que fazer, que eu acho importante, é a gente reduzir o tempo de aposentadoria do taxista. Que é isso? Aposentadoria. Não, a aposentadoria especial é uma coisa, a redução do tempo de aposentadoria é outra. Está dentro também. Se você reduz, por exemplo, você tem 38 anos de profissão. Se com 30 você já tivesse aposentado e mulheres com 25, você já estaria recebendo sua aposentadoria e você poderia continuar. Você não é um cara saudável. Sim. Você vai trabalhar menos, você vai reduzir sua carga horária de trabalho o dia que você quer, porque você tem sua aposentadoria que você contribuiu X anos. Agora, se a aposentadoria especial, aí você teria que botar um auxiliar para completar a tua renda. Porque você não ia poder mais trabalhar. Muita coisa para mexer no táxi. táxi. Mas aí é que eu digo, Leonardo, sabe qual é o que eu não entendo, viu, Rodrigo? É que eu acho que as lideranças, né, vamos colocar assim, deveriam focar, ao invés de estar brigando pelo Rock in Rio, que são 7 dias, né? Ah, não, tem que ir para lá, pô, mas peraí, são 7 dias só, 7 noites que está funcionando lá para o cara sair, fazer corrida e não sei o quê, e o restante dos 358 fica como? Você está entendendo dos dias? Então eu acho que o ter foco... uma assembleia de classe periódica para a gente discutir isso. Sim, eu acho que, olha só, eu realmente, é o que eu estou te falando, eu estou aberto, né, a uma conversa com qualquer liderança para que a gente busque o melhor para a nossa categoria. Acho legal essa ideia, viu, Rodrigo? De Niterói, da gente estar buscando São Gonçalo, da gente fazer uma categoria forte, até porque você falou do Oliviero, que realmente não faz nada. Não é? O Oliviero, ele me criticou num determinado ponto, que eu faço, que eu falo e tal, você me disse isso, não é? Mas ficou com o sindicato que eu deixei, e isso incomoda. Eles querem mudar até a história do sindicato que eu criei, que eu fundei. Na verdade, isso foi uma conversa aqui em off que eu falei com você, não tinha iniciado o podcast, que me causou uma surpresa o Oliviero não te apoiar nessa campanha. E quando ele se apresentou durante essa campanha, coisa que o Oliviero normalmente ele não se expõe, tá? O Oliviero não se expõe. Ele nessa campanha ele se curvou a alguns ataques
de pessoas que estavam tentando te ajudar e ele se manifestou. E no manifesto dele, ele levantou bolas, tipo, não me provoque a falar aquilo que eu não gostaria de falar, porque se eu falar, o efeito colateral vai ser grande. Uhum. Joga uma bola pro alto que, pô, fica, né? Mas todo mundo joga, o Alexandre jogou, enfim. Nessa campanha todo mundo jogou bola para todos os lados, né? O que é normal. É triste até de ver uma campanha de baixo nível ser feita dessa forma, um ofendendo o outro, um xingando o outro. O cara, em vez de estar falando de projetos para a sociedade, ele está acusando a pessoa, não é, do que fez ou deixou de fazer, ou seja, leva para o lado pessoal e não para o lado de propostas. Mas isso aí... Ó, eu queria finalizar aqui o podcast, mas eu queria soltar uma fala, só para finalizar esse podcast aqui de uma forma bem polêmica para abrir os olhos da categoria. Só terminar isso. Então, Rodrigo, para o Rodrigo entender, esse sindicato que hoje o Oliviera é presidente é um sindicato estadual. Eu criei esse sindicato para servir de base política. Eu sempre pensei na política. A primeira entidade da categoria nacional foi a Abratax. Fui eu que fundei também. Parabéns. Lá em Belo Horizonte. Foi a primeira. Pode buscar e ver se não foi. Se eu estou falando aqui alguma mentira. A Abratax foi a primeira entidade nacional. Que está aí, está viva. Não morreu, não. Podemos ressuscitá-la. Então, tudo isso eu pensei em fazer o quê? Um grupo político. Você ter uma entidade, não é? Estadual, você fazer as bases municipais e ter nacional. Nada foi criado sem pensar, sem, sabe, ter um foco, um objetivo. Ô, Ivan, deixa eu concluir aqui. Ó, vou falar uma coisa para vocês aqui, para deixar bem claro. Que quem avisa amigo é. A nossa categoria ela está sendo refém, tá? De uma manobra de interesse político. O que acontece? O Marcelão fez a campanha dele inteirinha, 45 dias de campanha em cima de polêmica, sem apresentação de um projeto, uma proposta, tá? Ele via fiscalização, ele ia atrás da fiscalização, pegava o celular e marcava. E fazia o videozinho dele em cima de polêmica. E a categoria está sendo refém. Eu vou explicar aqui por quê. Pode reparar que muitas das vezes o Marcelão faz vídeo falando: me falaram aqui que vai ter uma mega operação na rodoviária hoje. Pessoas de dentro da própria SMTR, tá? Que não estão contentes com a interferência de um grupo político que está lá. O que eles fazem? Instalam um chip fake, se coloca como um motorista de táxi, e passa a informação para o Marcelão: vai ter uma fiscalização no aeroporto hoje, 8 horas da manhã, tá? Para poder atacar o outro grupo político que está ali. O que acontece? Quando a fiscalização da SMTR está ali no Maracanã e vê a presença do Marcelão e eles são contrários ao grupo, tipo do Dionísio, da Vera, enfim, né? O que eles fazem? Vamos fiscalizar aquele cara ali, que o Marcelão vai vir aqui, vai fazer o videozinho dele e vai atacar aquele grupo lá. E é assim que eles fazem, tá? Eles passam informações para o Marcelão, onde vai ter fiscalização, para o Marcelão fazer o que for, fiscaliza o táxi ali, porque sabe que o Marcelão vai chegar ali para fazer o vídeo dele, tá? E ele ataca o grupo político. Estão usando o Marcelão como massa de manobra para poder atacar aquele grupo político que está ali contrariando interesses deles ali, tá? E o que acontece? O taxista, que é a ponta da lança, que está ali, que não sofreria uma fiscalização, ele sofre por conta de se tornar uma manobra ali para poder utilizar o Marcelão para poder atacar. O taxista está sofrendo isso. Pode ter certeza que está acontecendo isso. Eles passam informação para o Marcelão onde vai ter a fiscalização, passam algumas informações privilegiadas para o Marcelão atacar o grupo político do Dionísio, da Vera Lins, contrariando o interesse deles lá. E o taxista sofre com isso. Tá? E o taxista está sofrendo com isso. Pode reparar que a fiscalização vai em cima, fiscaliza, e muitas das vezes, quando o taxista ali ganharia na ideia,
tô aqui precisando trabalhar. A fiscalização não alivia, porque ele quer atacar aquele grupo político lá que está contrariando o interesse dele. E a nossa categoria sofrendo com isso daí. Abre o olho, viu, taxista? Abre o olho que você está se servindo como bucha. Bom, olha aqui. Eu queria realmente agradecer a presença de vocês. Eu acho que o bate-papo foi bacana. Tá? É um sentimento realmente de indignação que toma conta de cada um da gente aqui. A expectativa era muito maior, sem dúvida. Não vou usar o sentimento de decepção aqui, o adjetivo de decepção. Não é uma decepção, mas é uma surpresa sim. Eu acho que você deveria estar eleito. Eu acho que o Adilson Amadeu em São Paulo deveria estar eleito. Tá? Para mim foi uma surpresa o Jorge Felipe também cair, apesar de ter todo aquele panorama que você me colocou, que faz todo sentido. E, Ivan, tua campanha também foi muito bonita, irmão. Você é uma liderança, tá? Fez um marco dentro da história. Eu já falei isso para você na última passagem sua aqui no nosso podcast. Você tem um papel fundamental na vida de muitos taxistas aí. Eu ganhei a minha autonomia de táxi com uma luta startada por você, tá? Então, é isso. Taxista, essa é a nossa sala podcast Vem Com Tudo. A gente vai trazer outros convidados. Estamos retornando com esse projeto aqui, mas era importante ter essa resenha aí. Rodrigo, alguma coisa a falar? Ivan? Bom, apesar da votação ter sido pífia, 399, não vou desistir. Honrosa. Vou continuar. Sim. E é isso aí. Pode falar de política? Pode. Então, só para lembrar vocês que a gente, em Niterói, tem um segundo turno a disputar. Tem um candidato que faz vídeos mentirosos e a gente, com propostas que não são verdadeiras para o taxista, a gente já desmentiu e a gente tem um candidato que é do nosso lado, que defende o taxista, que fez uma regulamentação justa, que foi inviabilizada pelo outro candidato. Então, taxista, não se esqueça, no dia 27 é 12, Rodrigo Neves. Mais uma vez, obrigado, Teco. Mais uma vez, isso obrigado, aí, Rodrigo Ivan. Neves. Forte abraço. Nome, Fique bom com nome, Deus, galera. bom nome. Beleza. Galera, podcast Vem Com Tudo. Curta, compartilhe, comente. Tá legal? Essa daqui é a sala, nossa sala. Um abraço.